maior de filhos como fonte de mão de obra. Os próprios domicílios urbanos, eles possuem uma quantidade menor de dormitórios, né? Então, o número de quartos menor. Hoje, por exemplo, muitas residências só tem 2 dormitórios. Então, é um casal, né? Fica com um quarto e o filho ou os filhos ficam com outro quarto, né? Então, isso força uma redução. Por quê? Para ter um outro filho, um número maior de filhos, implicaria num domicílio maior, com maior número de dormitórios. Então, existe esse lado também da coisa, tá certo? E aí começa a surgir uma ideia que vai ser mais forte, né? Na teoria sucedente à malthusiana, que é a ideia de planejamento familiar, né? Vale ressaltar, gente, que essa teoria durou muito tempo, né? Essa teoria malthusiana ela veio até meados do século XX, tá certo? Pouco antes da Segunda Guerra Mundial ainda pregava-se a teoria malthusiana. Na verdade, alguns até hoje pregam, né? Apesar de não existir uma certa consistência nessa teoria nos dias de hoje, tá certo? Bom, e aí, né? O que veio suceder à teoria malthusiana? Apareceu a teoria neomalthusiana, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a explosão demográfica. As famílias voltaram a ter uma quantidade muito grande de filhos, né? E essa teoria acabou ficando conhecida também como teoria alarmista, alarmando, né, esse crescimento excessivo de pessoas, tá certo? E aí a teoria neomalthusiana ela difere da malthusiana, apesar de essa teoria neomalthusiana ter surgido justamente, né, com adeptos da teoria anterior, ela foi remodelada, né? Que dizia o seguinte: tudo bem, vai ter alimento para todo mundo, só que as pessoas terão dinheiro para comprar, né? Para você adquirir o alimento, você precisa do recurso. E você vai ter o recurso? Então, eles diziam que um número excessivo de filhos por casal acabava contribuindo, né, para uma divisão dos recursos. Ou seja, gradativamente contribuía com a pobreza. Então, quanto mais filhos você tem, na cabeça dos neomalthusianos, tá, gente? Maior será a pobreza das suas gerações futuras, porque o recurso está sendo dividido, né? E a teoria neomalthusiana, essa sim, lutou e brigou, assim como a malthusiana, uma teoria também antinatalista, para a difusão dos métodos anticonceptivos, né? Alguns governos de diversos países chegaram até mesmo a adotar a política do filho único. Isso ocorreu, por exemplo, com o México, isso ocorreu com a Índia, com o Japão, né? Mas, efetivamente, podemos dizer que só a China conseguiu implementar a política do filho único, né? Isso durou mais de 40 anos, tá certo? Bom, hoje não existe essa política do filho único mais na China, diga-se de passagem, tá? É permitido ter o segundo filho. Bom, mas o que podemos dizer então? Podemos dizer o seguinte: quanto maior é o número de filhos, mais pobre a família vai ficar, né? Então percebam, nós temos aqui, ó, 2 figuras acima que retratam o seguinte: se você tem muito filho, você é pobre, né? E 2 figuras abaixo que retratam o seguinte: são campanhas, essas de baixo são campanhas publicitárias do governo chinês, tá? Dizendo o seguinte: se você tem um filho só, e sua vida será de plenitude, né? Será uma boa vida. Então, é essa aí a afirmação que eles fazem, ok? Bom, essa teoria reformista, essa teoria neomalthusiana, ela possui uma outra vertente, que é chamada também de ecomalthusiana, tá certo? Essa teoria diz o seguinte, que se a população crescer excessivamente, o planeta não conseguirá suprir em termos de recursos naturais as populações. A natureza ela não consegue fornecer na mesma velocidade os recursos naturais e nem assimilar, né, todas as mutilações que são feitas a elas, tá certo? Então, diante dessa situação, pregou-se, né,
pela redução do número de filhos na China. E, de fato, isso aconteceu, né, na China. Bom, prosseguindo, podemos falar o seguinte. Veio uma outra teoria chamada reformista ou marxista, tá certo? Vamos dizer, na contramão da teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana ela surgiu nos países desenvolvidos, ricos, tá? E a teoria reformista ou marxista ela surgiu nos países pobres, tá certo? Bom, ela surgiu na mesma época e afirmava o seguinte: o subdesenvolvimento não é uma consequência, né? Mas sim a causa do crescimento populacional, tá certo? Ou seja, é necessário que hajam reformas socioeconômicas, certo? O investimento em, principalmente, educação, tá certo? Para que as próprias pessoas criem consciência da necessidade de um número menor de filhos. Então, é diante dessa situação que acaba ocorrendo naturalmente a redução da taxa de natalidade. Os investimentos feitos devem estar principalmente, né, nessa área de educação, mas outras reformas socioeconômicas. As famílias elas não podem ser muito pobres, miseráveis, devem ter bons salários, né? E com isso elas irão se conscientizar do número menor de filhos, tá certo? Vamos aqui então a algumas imagens, ok? Então aí nós temos o seguinte, né? A educação e outro fato interessante, a partir do momento que as pessoas dispõem de mais recursos financeiros, elas buscam outras alternativas para suas vidas. Ao invés de ter um número maior de filhos, eu irei optar por ter um ou quem sabe 2 filhos e com isso conseguirei dar uma qualidade melhor de vida a eles. Eles conseguirão estudar. Poderemos realizar um número maior de viagens, porque viajar com uma quantidade muito grande de filho, a coisa vai ficando mais complicada, né? Então essa era a proposta da teoria reformista ou marxista, tá certo? Que surgiu aí para contrariar a teoria neomalthusiana, ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá certo? Se gostou, se inscreva aí no canal, tá certo? Deixa o joinha. E até a próxima.